vibrações ou luz, uma boa semana de terceira semana do mês de outubro. Essa terceira semana, ela está com um aspecto de cura muito intenso, é a lua cheia que vai atuar sobre nós dos dias 17 até o dia 23. E essa energia da lua cheia, após um eclipse solar, ela traz níveis de cura que podem realmente ser muito profundos e impactantes no nosso processo energético, na nossa mente, no nosso coração, nas nossas emoções, nos nossos relacionamentos, tá? É bem forte essa alunação aqui, tá? Eu particularmente já fui atingida antes. Lua cheia para mim, pós-eclipse solar ou lunar, pode contar que vem uma avalanche de purificações em todos os corpos, em todos os níveis e dimensões do meu ser, né? Tanto é que eu estou aqui também, peguei um super resfriado, e o resfriado ele demonstra uma condição psíquica, né, de emoções extremamente, passando por momentos de estresse muito intenso, tá? De esgotamento físico, esgotamento emocional, esgotamento mental, certo? Então ali o corpo ele chega num momento em que ele não aguenta, né? Mas esses processos, por ser lua, então lua ela representa então que nós temos algum tipo de personalidade nossa, algum tipo de memória nossa que não aguenta mais, né? Alguma realidade que a gente viveu, seja agora nessa existência, alguns anos atrás, um tempo atrás, seja agora, ou seja também de poucos meses, né? 2, 3 anos atrás, ou de outras existências, um acúmulo de situações que chegou no auge, chegou no limite do estresse, um estresse crônico, um estresse que gera muito uma condição psíquica de esgotamento, levando então a um processo de adoecimento, né? Bom, foi o que aconteceu comigo. E um desses processos é o resfriado, um resfriado forte, uma gripe forte, né? Claro que isso são outras memórias, que eu estou fazendo um processo de purificação de outras memórias bem intensas, né? Então, não é só desta vida. Olha só, vou tomar um gole de água aqui. A voz, né? A voz precisa de repouso. Mas vamos lá, gente. Vou procurar orientar vocês da melhor forma que eu posso, tá bom? Queridos, então, nessa semana, do dia 17 ao dia 23, então nós temos como tema principal o inconsciente dolorido entre pais e filhos e também nos relacionamentos, tá? Uma ferida a ser curada, certo? Bom, a Lua, nesta semana, ela vai estar na casa número 5 em Áries, fazendo conjunção com Quiron retrógrado, tá? Então, Lua, realmente, Lua é as nossas emoções, o nosso inconsciente, as dores profundas que existem entre nós e os nossos pais, é a casa número 5, tá? E com o nosso relacionamento, casamento especificamente, namoro, noivado e assim por diante, tá? E ela está na energia de Áries com Quiron, ou seja, uma dor emocional, uma ferida dolorida extremamente
que machucou muito, muito, muito a nossa alma. E é Quirón retrógrado em Áries, ou seja, é uma ferida que ela pede para a gente fazer revisões, mais uma vez, nos nossos comportamentos, tá? É uma necessidade muito grande de nós reavaliarmos as nossas posturas, as nossas escolhas, da vida que nós estamos levando, como que nós estamos vivendo, com quem nós estamos vivendo, como que nós escolhemos nos relacionar diante dessa energia de Quirón, que não é muito bom. Quirón é uma energia que levou a nossa alma a se perder, a perder a sua essência, a perder a sua luz. Forte isso, né, gente? E todo esse ano a gente está fazendo purificação bem intensa com a energia de Ki, tá? Mas vamos ver aqui. Quais são os pontos de cura que Quirón vai nos chamar a atenção? Primeiro, Quirón está fazendo uma oposição com o Sol na casa número 11 em Libra, tá? Que está fazendo quadratura com a casa 8 em Câncer. E também faz uma quadratura com Plutão na casa número 13 em Capricórnio, tá? Então, passado nosso, dolorido, sofrido, perturbador, um passado que tirou completamente os nossos passos de um caminho da luz aqui na Terra, está sendo curado com coisas do inconsciente coletivo, porque a casa 11 é o inconsciente coletivo. Então, esse processo que eu vivo aqui de cura também é um processo do coletivo, tá? Então, algo a ser curado entre nós, o nosso pai, a nossa mãe, com alguma questão relacionada à casa número 8, tá? Casa número 8 tem a ver com, a gente já falou, né? A casa 8 é a casa de Escorpião, é a casa da regeneração, é a casa da transformação, mas também é a casa dos aprisionamentos por grandes pactos espirituais, tá? Por grandes envolvimentos entre dos nossos pais com forças espirituais bem negativas, tá? E também envolve questões com dinheiro, questões com política, questões com sexualidade, tá? E é Áries, então tem questões ligadas à violência, bastante violência nos relacionamentos, tá, gente? E também se refere a questões de namoro, noivado e até mesmo vínculos afetivos. Então, um passado seu com vínculos afetivos, vínculos sexuais, coisas envolvendo família, pedofilia, sexualidade desequilibrada, situações de até mesmo de famílias que têm como prática manter a relação sexual na família, primos que se relacionam com primas, né? Tios com, com, com uma sobrinha, um sobrinho, esses processos assim graves, né? Que acontecem nas famílias, que trazem bastante repercussão kármica, tá, gente? Então, existem situações assim, tá? Famílias que têm pactos, acordos, promessas, envolvimentos, né? Entre familiares para a manutenção de certas estruturas nas suas vidas, estrutura de poder político, poder financeiro, poder econômico, né? Envolvendo essas questões de sexualidade, envolvendo assuntos, acordos espirituais
com certos tipos de lugares religiosos, místicos, esotéricos, que lidam com práticas espirituais do submundo, tá? Que fazem com que as pessoas consigam ter grande sustentabilidade na matéria, mas estão com sua alma bastante corrompida, tá? Tem muito disso nesse planeta. Então tem muita cura nesse sentido. Nós temos um processo de purificação bem intenso, tá? Também ali questões ligadas a guerras, né? Porque é Plutão, a energia de Plutão na casa número 3, fazendo também esta quadratura, né? Ali com a casa número 11 em Libra. Então, relacionamentos onde a gente teve problemas, dificuldades, sofrimentos que nós carregamos, seja de memória nossa, seja de memória da nossa ancestralidade, com assuntos de guerra, tá? Guerras, as guerras espirituais acontecendo dentro das famílias, que são muito graves, as guerras físicas, a violência, o ódio, a briga, o conflito e as guerras acontecendo por aí afora, né? Guerras já envolvendo armas, envolvendo o poder bélico, o poder político, e no meio disso, muitos processos de sofrimento de milhares de almas, né? Então, nós podemos ter e temos um karma para curar com as guerras, e não são poucas, né? Esse planeta, uma das características do planeta Terra que caiu no mundo da escuridão, que caiu no universo da escuridão aqui, foram as guerras, né? Então, esse é um processo de cura. Então, veja, vocês podem ter aprisionamentos com lugares com guerras, no passado, familiares de vocês lutaram nas guerras, né? E pode ter deixado muitas marcas na família, pode ter deixado muitas marcas no inconsciente da família, né? Pessoas que estiveram em frontes de batalha, é algo que a gente não consegue mensurar. Para a nossa mente, para o nosso comportamento, as nossas emoções, o que uma guerra, uma morte iminente, você ver pessoas sendo mortas de uma maneira gravíssima, cruel, né? A gente não faz ideia o quanto isso no inconsciente gerou assim de traumas que nem tem como descrever o nível do trauma que ficou. E esse trauma ficou na memória celular, que passou também de geração para geração, tá? Imagina quantos soldados das nossas famílias, dos nossos ancestrais não viveram coisas assim e que nós carregamos isso no nosso código genético. Os nossos pais, os nossos avós, né? Bisavós e assim por diante, eles podem ter sido soldados, né? Eles podem ter servido a forças involutivas no passado com relação a guerras, né? Podem estar aprisionados a isso, e essa é uma energia que está sendo curada. A energia da política também extremamente grave, né? A política é uma política que é extremamente desigual, não é correta, né? A grande maioria das pessoas que se vinculam a esse nível de desenvolvimento social são pessoas com alta capacidade de se corromper, né? Então é algo bem grave, e essa corrupção, ela atinge negativamente milhares de almas, tá? Então esse é um processo de cura bem forte, que nós estamos sendo curados pessoalmente
no nosso campo de energia de família, no nosso campo de energia do inconsciente coletivo, tá? Outro tipo de cura, o seu namoro, ou que você esteve casada, precisa de revisão também na sua rede sociofamiliar, tá? Existem muitas pessoas convivendo com vínculos tóxicos, agressivos, violência, vínculos na família, envolvendo cunhados, primos, primas, tios, muitos conflitos envolvendo assuntos de dinheiro, heranças, bens, imóveis, terras, pensões, aluguéis, aposentadorias, essas coisas assim que envolvem o dinheiro, né? Então é muito complicado isso, são muitos pactos financeiros que as pessoas estão envolvidas, né? É, venda de imóvel, compra de imóvel, divisão de bens, esses acertos de contas nos casamentos, nos relacionamentos, está envolvido por esta alunação que está ali, está se solicitando uma grande cura em relação a pactos espirituais, tá? Entre os cônjuges, entre os familiares envolvidos nisso, sogro, sogra, genro, nora, tá? Então tem bastante necessidade de trabalhar a libertação desse karma financeiro, curar muito, porque no passado estes vínculos, estes vínculos na família por causa do dinheiro, eles causaram a morte de pessoas fisicamente, tá? Já passei por experiências na minha vida de família, na minha ancestralidade, e já atendi muitas pessoas passando por isso, e tenho certeza que tem muita gente que vive isso, que no passado ocorreram crimes dentro da própria família por questões de terras, de bens, de heranças, ou então situações, por exemplo, que as pessoas não ficavam felizes com as divisões dos bens, dos imóveis, e elas então buscavam algum tipo de lugar, algum tipo de pessoa que mexe com assuntos espirituais densos, tá? Para poder ganhar mais rapidamente aqueles recursos financeiros, ou então não se sentiu injustiçada com a divisão dos bens, não aceitou aquilo, ficou com raiva, ficou com ódio, né? E pode ter realizado alguma busca para um processo de uma vingança, tá? Tendo prejudicado todo o campo de energia na família, envolvido muita gente, destruído com a vida e de muitas famílias nesse sentido, tá? Então, fortíssimo essa alunação aqui, é muito forte, gente. A lua cheia em Áries, em Quiron retrógrado, é assim, ó. Ela vai mexer muito intensamente num karma seu, no meu karma também, ó. Eu também fui mexida. Perdão, estou sendo mexida, olha só minha voz, né? Estou sendo mexida intensamente com coisas do passado, de curas na família que foram bem fortes nesse sentido, tá? Então, o foco é perdoar, silenciar, orar, entregar essa cura a Deus, a Cristo Jesus, renunciar a todos os assuntos referentes a coisas com bens e imóveis, tá? Renunciar significa que no momento de uma oração você diz assim: eu renuncio a tudo que não é da luz, é referente a problemas com questões
de dinheiro, de karma com relação a heranças e bens na família, tá bom? E não queira, não brigue, gente. Não briguem pelo dinheiro, não briguem pelos bens, não batam de frente. Ah, porque eu tenho direito, porque eu sou da família. Não façam isso, tá, gente? Renunciem, porque você não sabe toda a carga espiritual que está ali. Se você briga pelo dinheiro, se você confronta pelo dinheiro envolvendo assuntos de família, você pega um campo eletromagnético de conflito pelo dinheiro, de briga pelo dinheiro. Isso vai gerar bastante problemas também. Depois na tua vida, ao longo da tua vida, você vai encontrando pessoas que vão ser desonestas, que vão com você, não vão te pagar, pessoas que vão te enganar, né? Pessoas que vão te trair, as questões de ordem financeira, parcerias, negócios, né? Então você pode vir a ter muitos prejuízos financeiros, tá? Se você não trabalha esse campo de energia em relação ao karma de heranças e de bens, tá? Na família, pode ter muito prejuízo. Muitas perdas podem acontecer na sua vida nesse sentido, muito travamento de projetos na tua vida. Às vezes não é você que está com o problema, mas você está no campo de energia, você está no campo de energia do pai, da mãe, do irmão, da família, e eles é que muitas vezes estão em confronto. E você está ali porque você faz parte daquela condição kármica para poder gerar um movimento de cura, né? Então, nem sempre somos nós as pessoas que geramos esses problemas, mas foram as pessoas que geraram e nós ali no meio tentando mediar, tentando organizar as coisas, né? Muitas vezes podemos ser muito mal interpretados, julgados, condenados. Isso traz um grande sofrimento para a nossa alma e traz bastante travamento para a nossa vida de trabalho, tá bom? Porque a gente nunca sabe o que o outro pensa, né? O que um familiar pensa, e um pensamento negativo, muitas vezes, né? Ele pode vir a nos prejudicar nesse sentido, principalmente se a nossa vibração ainda ela está, né, dolorida, sofrida, machucada, magoada com alguma coisa do passado. Então, trabalhar muito a purificação com esses familiares, compreender que o dinheiro, quando ele vem dessa forma, desta maneira, é um dinheiro que já vem no conflito, já vem na briga, já vem carregada de uma energia que não é legal. Então, oremos bastante, pedimos muito perdão e muita purificação nesse sentido, tá bom? Vamos ver agora o próximo. O próximo nós temos aqui Saturno retrógrado e Netuno retrógrado em Peixes, na casa número 4. Então, olha que Saturno retrógrado e Netuno, né? Uma avaliação kármica bem pesada com os vínculos da nossa mãe, os vínculos que ela possui, né? E a principal questão a ser tratada aqui é com a energia de peixes, né? Então, no passado, pode ter ocorrido nas nossas famílias uma espécie de promessa, de aliança, de pacto, de ritual religioso ou espiritual envolvendo a mãe e muitas mulheres desta família, a mãe e as irmãs dela, as primas, as sobrinhas, a avó, as cunhadas, as noras, né? Então,
tem um processo de cura muito profundo que amarrou a alma das pessoas nesses rituais, tá? Tem bastante necessidade de purificação nesse sentido, tá, gente? É muito grave isso. Porque essa situação, ela desencadeou doenças de ordem psiquiátricas e neurológicas, conforme a gente já tratou disso lá no eclipse solar. E também no eclipse lunar, nós já estamos apontando esse tipo de situação. O que mais nós necessitamos nos dedicar é na libertação da origem espiritual desses pactos, desses acordos, tá? É trabalhar muito, mentalizar muita luz para o coração da nossa mãe biológica e mentalizar assim como se fosse uma luz que vai, como se fosse entrando num túnel do tempo e perdoar toda a ancestralidade, pedir perdão e perdoar por qualquer aprisionamento que você tenha, que nós tenhamos com a nossa mãe e todos esses rituais com todos esses familiares delas, que não foram poucos, né? Essas mães, tem muitas mães que elas carregam numa linhagem de família que foram mulheres curandeiras, feiticeiras e entre outras coisas, mas que lidavam com energias que não foram muito boas, não, tá? Que não eram muito legais, não. Certo? E aí tem muito aprisionamento espiritual, porque as pessoas, elas não fazem ideia o que certos tipos de rituais esotéricos, místicos, podem dar, qual é a origem disso, da onde que vem, que tipo de entidade espiritual está ali, verdadeiramente amparando aquela pessoa que está ali lidando com alguma coisa energética, tá? Porque a Terra é uma energia decaída, né? É um planeta que caiu várias vezes já, é uma humanidade que caiu várias vezes para o orgulho, a ganância e a ambição, seja material, seja financeira, seja espiritual, tá? E isso comprometeu a alma de grande parte da humanidade, tá? E a nossa ancestralidade se vinculou muito a essas coisas, de todos nós, tá? Alguns se vincularam porque quiseram o poder mesmo, outros porque não estavam tendo condições de perceber aquela manipulação aí, muito ingênuos, muito, né, pessoas ainda muito imaturas, tá? Mas é isso, gente, muita cura nesse ponto, tá bom? E esse processo, então, de violência da família, porque é Quiron em Ares, né? É uma quadratura que tem aí. Então, esse processo de violência, esses pactos, esses acordos, esses rituais, eles geraram muita violência nas famílias, tá? E nas almas. E isso foi gerando um quadro de constante estresse, agitação, nervosismo e negatividade nos relacionamentos. Passa um mês, passa dois, passa três, passa cinco, passa. E assim vai. Quando você olha para trás, você vê que você passou uma vida inteira de relacionamentos dentro da tua casa, onde sempre teve estresse, sempre teve briga, sempre teve confusão. E isso não é normal, tá? E esse estresse, ele gera, então, o acúmulo dele, ele gera doenças, tá? O acúmulo de estresse, ele gera um movimento do nosso sistema neurológico. Dentro dos estudos da neurociência, existe o que a gente chama de eixo HPA, tá? Que ele fica desregulado. O que é o eixo de HPA? É o hipotálamo, pituitária, adrenal. São glândulas que elas são responsáveis pela produção de certos
hormônios, né? Esses hormônios, eles são estimulados, eles estimulam as glândulas adrenais a produzirem cortisol, que é conhecido como o hormônio do estresse. Então, veja bem, uma pessoa que vive há 10 anos, há 5 anos, há 20 anos, há 30 anos sob um processo de estresse, de conflito, de briga, de violência dentro da família, né? O que acontece? Esse eixo HPA fica desregulado e há uma produção excessiva do cortisol, que é o hormônio, então, do estresse. Esse cortisol, ele vai sobrecarregar a função renal, é uma delas, tá? E aí, sobrecarregando a função renal, a pessoa pode vir a ter problemas também de ordem do sistema geniturinário, rins, bexiga, tá? Pode afetar consideravelmente. Além de afetar a sua estrutura psíquica, vai afetar a questão renal, tá? Próstata, bexiga e rins são os mais atingidos, tá bom? E as relações, e o que acontece, e outro tipo de situação que acontece ali é que a pessoa, quando ela tem uma vida hiperativa, que ela é muito estimulada, ela está sempre estressada, sempre correndo, sempre pensando, sempre agitada, sempre agressiva, sempre, né? Sempre tendo que dar resposta para as coisas, né? O que vai acontecendo? Vou esperar passar um pouquinho aí o barulho, né? Então, quando a pessoa, gente, ela está com apresenta uma hiperativação do eixo HPA, tá? Que é hipotálamo, pituitária e adrenal, né? Produzindo um excesso do hormônio cortisol, o que acontece? A pessoa, ela também tende a desencadear certos problemas de saúde, como ansiedade, irritabilidade, distúrbios do sono, depressão, falta de energia e apatia, tá? Porque tudo fica muito concentrado, né? Nesse pensamento. Por exemplo, a ansiedade, a pessoa no fundo, ela tem muito medo, ó, tá vendo? Medo. O medo está alojado metafisicamente aonde? Nos rins, tá? Então, esse é o tipo de cura muito profundo que nós devemos fazer, nós devemos curar essas nossas relações bastante doloridas, com muito medo. A gente já falou esses dias, né? Também sobre o medo, tá? E o medo, gente, o medo, ele gera um elo de ligação entre os seres humanos. Esses elos se fazem através da educação pelo medo. Então, as pessoas, por exemplo, uma mãe que educa a criança pelo medo, o pai que educa pelo medo, sempre ameaçando, sempre gritando, sempre xingando, sempre, né? Sempre, né, naquele estresse, naquele nervosismo. E lembro, uns anos atrás, eu atendi uma moça muito querida e ela tinha, a mãe dela, era uma mãe adotiva, ela era filha adotiva. E a mãe dela ligava para ela horas antes de chegar em casa e dizia assim: se você não estiver com a casa limpa, assim, 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 tal e tal coisa arrumada, eu vou chegar em casa e vou te bater. Assim. Vocês têm ideia do desequilíbrio dessa mãe? Essa mulher é completamente. Tem uma doença, sérios problemas mentais. Precisa de muito tratamento, né, gente? Então, essa menina foi crescendo com um medo terrível. E ela veio a desencadear mais tarde doenças de ordem bem graves, tá? Essas doenças, então, pessoas que passam por
com esse nível de estresse intenso, tá? Pode vir a desencadear, então, muitas doenças de ordem neuropsiquiátricas, tá? Como mal de Alzheimer, Parkinson, aneurisma, acidente vascular cerebral, tumores, depressão, esclerose múltipla, tá? Que essa pessoa que eu me referi agora, ela tinha esclerose múltipla, tá? Era uma pessoa muito querida, uma menina muito querida, mas ela não conseguiu, né? Ela, assim, óbvio, né, gente? Ela era uma criança. Olha só, ela já tinha passado pelo estresse do abandono, da rejeição, dos maus tratos, uma gravidez da mãe biológica difícil. Foi para uma adoção. E na adoção, a mãe fazia isso com ela, a mãe de criação, né? Então, veja que processo difícil, né? Que ligação, que elo kármico difícil entre pais e filhos ali, né? Nesse caso, é um exemplo que eu estou dando para vocês. Então, gente, muitos elos de ligações hoje aqui na Terra envolvendo pais e filhos são elos de muito medo, tá? São elos de muito medo e de muita violência. São elos de muito abandono, de muitos maus tratos, de muito sofrimento, certo? E nós temos que curar muito isso, certo, gente? Porque se nós não nos curarmos com os nossos pais, nós vamos ser adultos com bastante problemas em vários setores da nossa vida. Se nós, quem é pai ou mãe, se você não se cura com o teu pai, com a tua mãe, tu vai ter muito problema com o teu filho, tá? Não tem como. Precisa ter uma dedicação muito grande nesse sentido. Poucas pessoas estão dispostas a fazer isso, né? Ainda estamos numa sociedade bastante voltada para as coisas da matéria, né? E as coisas do espírito ainda está caminhando lentamente, né? Mas para você que acompanha o nosso trabalho, provavelmente você já está no caminho do espírito, né? Então, queridos, para esta semana, estas são dicas importantes de cura para todos nós, tá? Se dediquem, se empenhem, se foquem, não importa se dói, não importa se perde a voz, não importa, mas queiram curar, queiram curar essa relação pais e filhos, essa relação casamento, essa relação com os familiares. Não tapem o sol com a peneira, tá? Porque senão você não vai obter resultados de cura na tua vida. E você vai deixar esta experiência, esta encarnação passar. E a próxima pode ser mais dolorida, tá bom? Tudo de bom, gente. Uma ótima semana e até o mês de novembro. Semana que vem